Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos mais uma vez chegar até a sua casa e poder com essa reflexão ajudar o seu coração a ser preparado para celebrar o Natal do Senhor. Meus irmãos, os tempos litúrgicos da igreja sempre nos ajudam de uma forma externa, escutando a palavra de Deus, mas através dos sinais, a preparar o nosso coração. Preparar o nosso coração para o tempo de Natal, para celebrar a chegada do menino que vem em nossos corações, mesmo que nós não somos nenhum merecedores disso. Mesmo diante das nossas fragilidades, mesmo diante dos nossos erros, o Senhor vem e Ele vem para mudar o nosso coração. E é por isso que nós estamos aqui, mais uma vez, chegando na sua casa, para preparar o nosso coração para celebrarmos bem. Lembro e volto a dizer a você, a noite de Natal só será verdadeiramente uma noite feliz, onde nós poderemos cantar o Noite Feliz tão solene, se primeiro o nosso coração for preparado. E o nosso coração preparado, a Canção Nova chega até você para esse itinerário. Primeira leitura da liturgia deste segundo domingo do Advento, desse ano A, a imagem usada causa um pouco, impressiona por causa da fragilidade usada pelo profeta Isaías. Do velho tronco de Jessé, isto é, da dinastia antiga de Davi, nascerá uma haste, uma terna haste, modesta, frágil, pequena, um rebento. Meus irmãos, olhe, na fragilidade de um rebento que nasce de um tronco, vem a nossa salvação. Meus irmãos, sobre esse rebento tão frágil, repousará o Espírito Santo de Deus. Que mistério para os nossos corações. Que mistério poder dizer que numa fragilidade de algo tão pequeno, repousará o Espírito Santo e salvará toda a humanidade. Nosso Senhor não veio ao mundo para salvar um grupo pequeno. Nosso Senhor não quer salvar somente a mim. Nosso Senhor quer salvar a todos. E neste rebento, neste ramo que brota de um tronco, repousará o Espírito Santo para nascer muitos. E esta imagem, no entanto, este rebento tão frágil, tem muito a nos ensinar. Primeiro, não tenha medo de começar pequeno, de ser frágil, não tenha medo de ser pequeno. Meu irmão, somente a virtude da humildade nos faz reconhecer que nós não somos tão grandes assim. Somente a virtude da humildade nós seremos capazes de reconhecer que nós precisamos de mudança. Nós precisamos alargar o coração. Nós precisamos crescer. Somente aquele que reconhece que é pequeno é capaz a chegar a lugares mais altos. E para isso, nós precisamos pedir neste segundo domingo a virtude da humildade. E eu quero te dizer o que é humildade. Se você tem alguma dúvida do que é humildade, o humilde é aquele que reconhece que qualquer outra pessoa, tendo recebido os dons que você recebeu, seria melhor do que você. O humilde é aquele que reconhece que qualquer um que venha a receber os dons que você já tem hoje, seria melhor do que você. Por isso o humilde reconhece que tudo que ele tem de bom veio de Deus. Tudo que ele tem de bom não foi obra das suas mãos. Foi Deus que capacitou, foi Deus que multiplicou. Por isso os humildes, eles conseguem dominar as suas paixões. Os humildes conseguem dominar os seus limites e viverem como irmãos. O orgulhoso, o soberbo, ele não leva desaforo para casa. O orgulhoso, o soberbo, quer sempre se exaltar e achar que é o rei da razão. A liturgia de hoje
quer nos ensinar que a verdadeira conversão passa por todas as áreas da nossa vida. Passa por todos os nossos comportamentos, pelas nossas decisões, também pelo nosso comportamento diante daqueles que pensam diferente de nós, diante daqueles que não acreditam naquilo que nós acreditamos, mas nós sabemos lidar. E não serão as nossas palavras que mudarão. É por isso, meu irmão, que olhando ao nosso redor, nós percebemos e nós vemos o quanto distante nós estamos do ideal do Evangelho. Parece que as notícias que nós recebemos são sempre contrárias àquilo que nós lemos no Evangelho e àquilo que nós queremos. Nós queremos a paz e não a passividade. Nós queremos a verdadeira paz. E nós estamos aqui para celebrar, para nos preparar para celebrar o Natal do Senhor, do Príncipe da Paz, aquele menino que veio nos fazer todos irmãos. Mas é difícil olhar ao nosso redor e perceber que isso está distante. Por isso que a mensagem de São João Batista no Evangelho de hoje, ela se torna muito atual. A mensagem de João Batista é: convertei-vos e crede no Evangelho. Meu irmão, não existe conversão familiar, conversão comunitária, conversão mundial. Às vezes, nós justificamos os nossos erros a partir dos erros dos outros, né? Nós justificamos o nosso erro porque fulano de tal é assim, porque a minha casa é assim, porque meu marido é assim. Não existe conversão comunitária, só existe conversão pessoal. Olhemos com atenção a esta pregação de João Batista, proclamada no Evangelho de hoje, e pergunte: é preciso converter com uma certa urgência, porque nosso Senhor, a sua vinda é iminente, está às portas. E para isso a igreja nos ensina. A igreja não nos deixa à toa. A igreja é como uma mãe que nos pega pela mão e nos mostra a direção. E qual é a direção? É preciso preparar-se para a vinda do Senhor. Como, Padre? Reconhecendo as faltas e confessando sacramentalmente. Por isso, nesse segundo domingo do Advento, eu queria convidar a você a procurar o confessionário. Eu queria convidar a você a fazer um exame de consciência, a ter a capacidade de olhar para dentro de você e reconhecer que você é limitado, que você é falho. Mas veja que bonito é o confessionário. O confessionário também é chamado como o tribunal do perdão. Quanto mais você se acusa, mais Nosso Senhor te perdoa. O que mais me constrange como padre no confessionário é poder constatar que o mais humilhante daquele lugar não são os seus pecados, mas porque, independente do seu pecado, por pior que ele seja, ele não mudou o que Deus sente por você. Deus continua te amando, por isso quer te perdoar. No pecado, no confessionário, nós escutamos aquela mesma frase de Jesus que falou para a mulher adúltera: ninguém te condenou. Vai e não peques mais. Por isso, nós precisamos voltar ao confessionário. Confessar de todo o coração. O padre não está lá para te julgar. O padre não está lá para te apontar o dedo. O padre está lá para te estender a mão, te levantar e dizer: vai e não peques mais. No confessionário, imagina todos os seus pecados reconhecidos e confessados diante do sacerdote. Se torna como que uma gota de água aqui na palma da minha mão. E mais do que depressa, quando o padre faz a absolvição, a fórmula da absolvição, essa gota de água é jogada em um grande oceano que se chama misericórdia. É como se Nosso Senhor te desse uma folha em branco e dissesse para você assim: filho, filha, para de tentar escrever a sua história sozinha, você está batendo cabeça. É hora de voltar, devolver para mim a caneta, o lápis, e permita que eu escreva a sua história. E você sairá de lá como a mulher, o homem mais puro daquele lugar, sem nenhum pecado, pronto para recomeçar. É chegada a hora de recomeçar.
Padre Jonas, aqui na Canção Nova, ele nos ensina uma prática muito boa e muito positiva. A prática de começar a perceber que é hora de acolher o Senhor mais plenamente nos sacramentos, mas também porque a vinda dele está chegando. E o Padre Jonas nos ensinou, por meio dos salesianos, do carisma dos salesianos, aquilo que nós chamamos de retiro da boa morte. Eu não sei se você já escutou essa expressão. O Padre Jonas nos ensina que, em tempos, ele nos pede que uma vez por mês nós possamos organizar a nossa vida porque nós vamos morrer. E organizar a nossa vida porque nós vamos morrer é organizar o nosso guarda-roupa, sabe? E perceber aquilo que você não está usando, que pode estar alguém que está necessitando daquilo que você tem na sua casa. Nós não somos cristãos apenas de boca, irmãos. Nós somos cristãos de comportamento, de ação. E o retiro da boa morte começa em organizar as gavetas, concretamente colocar ordem no seu quarto, colocar ordem na sua casa, colocar as coisas no seu devido lugar. Externo é importante, mas principalmente interno. Porque o retiro da boa morte não é somente uma faxina na casa, mas é uma faxina no coração. O retiro da boa morte é não olhar apenas para fora e não organizar apenas as coisas fora de casa, mas é organizar as coisas dentro do coração. Por isso que o nosso fundador também nos ensinava que no retiro da boa morte era uma boa ocasião de pegar um papel e uma caneta e fazer um bom exame de consciência para olhar para dentro de nós, porque isso também diz, ir para o confessionário é preparar-se para a nossa morte. A morte é apenas uma passagem, é apenas a Páscoa. Nós vamos para um outro lugar, onde lá Deus nos preparou uma morada. Por isso, a palavra de Deus é tão clara no Evangelho de São João, quando vai dizer: não perturbe o vosso coração. Tendes fé em mim. Tendes fé no meu Pai. No céu tereis muitas moradas. Por isso, o retiro da boa morte é uma boa ocasião para olharmos para as coisas fora, organizarmos a nossa vida, entregarmos às pessoas. É a oportunidade de você dar aquela camisa, aquela calça boa, não é aquela furada não, aquela boa que está na sua casa e você não usa mais, porque tem muitas pessoas precisando. Vamos, nesse segundo domingo, pedir a Deus a graça de crescermos, de alargarmos o coração, de procurarmos o confessionário, de não termos vergonha, de organizar a nossa vida. E, meu irmão, uma das provas da existência de Deus, segundo São Tomás de Aquino, é a ordem. Onde o nosso Senhor está, tudo fica no lugar. Há quanto tempo você não tem organizado até o quarto da bagunça da sua casa? Você tem até dizido, é o quarto da baguncinha, né? Mas quando você coloca as coisas no lugar, quando você divide e coloca as coisas no seu devido lugar, você vai ver como a vida fica mais pacífica, mais harmoniosa. Assim, nós seremos capazes, meu irmão, de darmos o nosso coração e a nossa vida. Somente assim nós seremos capazes de ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Por isso, o Retiro da Boa Morte irá nos ajudar neste domingo a preparar o nosso coração para aquilo que nós precisamos. Preparar o nosso coração para a finalidade daquilo que nós fomos feitos para ser. Por mais que você tenha, 70 anos, 80 anos, isso não é nada diante da eternidade feliz que nosso Senhor preparou para nós. É necessário pensar que um dia nós vamos morrer porque nos faz viver melhor. Como é triste alguém que vive pensando que tudo se resume a estes dias. Como é triste viver alguém que vive à toa, que vive a partir daquilo que é sua capacidade de ter e de possuir. É hora de olhar para o nosso coração e perceber se o nosso coração é ganancioso. Porque se o nosso coração é ganancioso, nós estamos voltados para as coisas deste mundo
e, consequentemente, este mundo não satisfaz o nosso coração. Por isso, cresçamos, irmãos. Cresçamos na esperança daquele que vem, e ele vem para limpar a casa. Ele vem para harmonizar as coisas. O retiro da Boa Morte também é uma ocasião de você pedir perdão, de você se reconciliar. Nós estamos aqui pedindo verdadeiramente a Deus a graça de prepararmos o nosso coração. Do que adianta a igreja preparar um bonito altar, uma toalha, com velas belíssimas, com cartiçais belos, com vasos sagrados belíssimos, e o nosso coração está longe daquele lugar? É necessário voltar para dentro de si e perceber que o nosso coração pertence a Deus. Só Deus satisfaz o nosso coração. Só Deus é capaz de voltar o nosso olhar para nós mesmos e perceber: só existe vida se for com Ele. Por isso eu quero pedir a Deus a graça sobre a sua vida, sobre o seu coração. A coragem de olhar para dentro e poder organizar a casa do seu coração. Tenho absoluta certeza que, organizando a casa do seu coração, todos ao seu derredor serão atingidos pela força do Evangelho. Sobre a sua vida, sobre o seu coração, desça e permaneça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.